Bom dia! Na aula de hoje, nós iremos falar sobre sucessão ecológica. Este fenômeno corresponde à sequência de comunidades que se instalam em um ambiente ao longo do tempo até o estabelecimento da comunidade clímax. A sucessão primária é assim denominada quando se inicia em um local onde não houve a colonização por vegetais. Esse tipo de sucessão acontece, por exemplo, em uma nova ilha gerada por erupção vulcânica. Então, a sucessão primária ocorre onde ainda não havia, sido desenvolvido ali uma vegetação. Os líquens iniciam a sucessão primária nas rochas e, por esta razão, eles fazem parte da comunidade pioneira. Eles são os primeiros a se instalar e vão modificando ali essas rochas. Eles desagregam as rochas, promovem a formação do solo, que se acumula ao longo do tempo, favorecendo assim a fixação das plantas, que por sua vez contribuem para a formação de camadas mais espessas da terra. Após algum tempo, estabelecem diversas espécies de vegetais que compõem a comunidade intermediária. E após muitos anos, chega-se na comunidade clímax. Então, os líquens são os pioneiros, iniciam a formação do solo sobre a rocha. A sucessão secundária, ela recebe esse nome por acontecer em um local onde a comunidade vegetal foi destruída. Então, uma região de incêndio, que houve desmatamento, enfim, por alguma razão, foi destruído ali aquela comunidade vegetal e aí ela passa a ser recolonizada, vamos dizer assim. Então, vejamos ali um exemplo de sucessão secundária em uma região de floresta. Em A, a gente tem uma comunidade pioneira, que é chamada de ecese. Em B, comunidades intermediárias, que são as séries. E em C, comunidade clímax. A comunidade pioneira, ela inicia a colonização. Ela é composta por espécies vegetais que vivem, com alta taxa de luminosidade e com rápido crescimento. E também taxa de reprodução elevada. As comunidades intermediárias, que são as séries ou secundárias, elas são formadas por espécies vegetais que substituem as plantas pioneiras, como, por exemplo, as espécies arbustivas. Já a comunidade clímax seria a mais estável, ela é frequentemente formada por árvores maiores, de crescimento lento e de vida longa. Ao longo da sucessão ecológica, ocorre um aumento gradativo na taxa de fotossíntese, respiração, produção de matéria orgânica, que seria a biomassa, de biodiversidade, variedade de espécies, de tempo de vida, tempo de retenção de nutrientes e o número de relações ecológicas. A produtividade, ela pode se dividir em produtividade primária bruta, que seria o total de moléculas de glicose formadas pela fotossíntese, e a produtividade primária líquida, que corresponde às moléculas de açúcar armazenadas pelos vegetais em seus organismos, ou seja, aquilo que de fato ele conseguiu produzir a partir da fotossíntese e a planta conseguiu absorver. Os produtores, os autótrofos, eles consomem parte dos açúcares que produzem e usam as moléculas de ATP para a respiração celular. Portanto, a produtividade primária líquida pode ser calculada pela produtividade primária bruta mais a taxa de respiração, menos a taxa de respiração, Então, a produtividade líquida vai ser a bruta menos a taxa de respiração. Nas comunidades pioneiras e intermediárias, a taxa de produtividade líquida é alta, porque a taxa de fotossíntese é maior do que a de respiração, sobrando assim uma grande quantidade de açúcar, de glicose, para o crescimento do vegetal. Agora, em comunidades clímax, a taxa de produtividade líquida ela tem que ser nula, ou seja, tudo aquilo que o vegetal produz, ele acaba consumindo.
justamente porque são árvores maiores, né? Então tem um aumento aí de consumo. Então tudo que ele produz de oxigênio, de glicose, ele acaba consumindo. Aí a gente tem o exercício número 1. O reflorescimento em uma área de floresta degradada pode ser realizado por meio de plantio de mudas de plantas nativas, mas também é possível que a floresta seja reestabelecida simplesmente se o ambiente ficar livre de interferência humana devido ao processo de sucessão, durante o qual pode constatar-se que, a alternativa correta é a letra A produtividade primária bruta é maior na comunidade clímax do que na comunidade pioneira. E a número 2, vários eventos caracterizam uma sucessão ecológica, entre eles a modificação dos ambientes proporcionado pelos vegetais ao promover um microclima no interior de florestas, com temperatura e umidade diferentes do exterior. De que maneira os vegetais proporcionam essas modificações? Os vegetais, eles proporcionam sombra, que evita a evaporação da água e mantém o solo e a atmosfera mais úmido. Além disso, eles também formam barreiras contra o vento, protegem contra o vento, contra a incidência de luz e também liberam vapor de água de suas folhas para o ar, mantendo assim o ar mais úmido.